Ontem nós falávamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós vamos continuar aqui em Hebreus capítulo 11, lá no versículo 7. Vamos pedir que Deus nos dirija, nos capacite a entender a palavra dele. Senhor Jesus, eu peço o entendimento da tua palavra, até porque o teu Espírito foi o autor de tudo que nós vemos hoje escrito na tua palavra. Que ele venha nos dar o entendimento dela e possamos absorver o Espírito que o Senhor tem para nos dar. Que assim seja. Lá no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, Noé ele fez a diferença no seu tempo. Apesar das pessoas naquele período serem justas, corrompidas, ser pessoas que não andavam com Deus, Noé andou na contramão delas. Ele fez o contrário delas. Ele foi justo, íntegro e ele foi temente a Deus. O que fez quando Deus se arrependeu de criar o ser humano, ao olhar para a terra, ter visto ele. Então ele fez a diferença. E Deus deu a direção para que ele pudesse salvar tanto a si mesmo, como também a sua família. E aqui a gente vê também o plano que Deus tem para a família. Ele quer salvar não somente aquela pessoa a quem foi chamada, foi para a igreja e hoje tem ouvido a respeito da salvação e foi salvo, mas ele quer salvar também a família. Olha o 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Essa foi a fé de Abraão, né? Quando ele ouviu a voz de Deus, não pensou duas vezes, mas ele tomou essa atitude de sair da onde ele estava. A mesma coisa acontece com a gente. Onde Deus buscou você? Né? Há pessoas que elas estavam entregues aos vícios, elas estavam entregues à depressão, outras estavam numa doente, numa cama, outros estavam no hospital. Onde Deus achou você? Em que condições? Então Deus chamou você para você sair da onde você estava, daquela condição, porque Deus tem uma nova vida para você. A nova vida, ela só vem quando nós deixamos a velha. O Bispo Macedo, no comentário, diz: a história de fé de Abraão começou em meio à idolatria na cidade de Ur dos Caldeus. Deus o chamou para servi-lo, mas antes ele precisava deixar sua parentela para peregrinar em busca de uma terra ainda desconhecida, sem saber para onde ia. Define que a fé obediente do patriarca foi a sua maior característica desde o primeiro momento. Sua obediência o fez superar o apego aos familiares, à cultura, às condições adversas e os perigos, porque confiava que o Altíssimo honraria sua palavra. Abraão abandonou o visível pelo invisível, isto é, ele trocou o que possuía de concreto nas mãos, a sua terra, em prol de uma promessa. Por isso foi chamado de pai da fé de todos os fiéis e amigo de Deus. Quão difícil é encontrar uma qualidade de fé como a dele. Afinal, ao menor sinal de dificuldade, muitos tendem a titubear na sua decisão de crer e assim reclamam e questionam. A fé que agrada a Deus obedece à sua voz, independentemente do que os olhos veem. Sabe o que eu acho forte também? Hoje nós sabemos, né, para onde nós vamos, para a cidade celestial. Então hoje nós temos um plano traçado, um objetivo definido. O diabo ele quer se opor a esse objetivo, ele quer se opor ao plano de salvação do Senhor Jesus. Por isso que nós não devemos, não podemos deixar que nada nos atrapalhe a alcançar e chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. No 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Artífice também quer dizer arquiteto. Então, aqui está a razão porque você não pode desanimar hoje.
Não porque as bênçãos não estão acontecendo, mas porque a maior bênção já aconteceu, que foi a morte do Senhor Jesus. Ele morreu para nos salvar. Nós não podemos desprezar isso. Se alguém morresse, por exemplo, para salvar sua vida, digamos, num atentado, numa bala perdida, alguém tomasse a frente e morresse no seu lugar, o que você sentiria por aquela pessoa? Uma eterna gratidão por ela, porque ela foi capaz de se atirar à frente de uma bala perdida para ela ser atingida e não você. Agora imagine, o Senhor Jesus morreu para que nós não venhamos morrer e ir para o inferno. Então, o que você faz em relação a esse entendimento? Então, há um plano e há um objetivo, chegar nessa cidade onde o próprio arquiteto e construtor é o próprio Deus. O 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Veja que quanto mais difícil for, melhor para Deus se manifestar, porque mais em evidência ele estará. Então Sara, apesar dela ter o seu ventre seco, a idade avançada, todas as impossibilidades de terem filhos, foi mais propício ficar notório e mais vincado que foi Deus quem fez isso do que o homem. Porque imagine, se Deus tivesse dado filhos para eles, logo na juventude, ninguém diria que foi Deus, diria que foi algo natural. Aconteceu porque ela é mulher, ele é homem, os dois se juntaram e tiveram filhos. Agora, na situação deles, em que eles já estavam numa idade muito avançada, o corpo deles já não produzia mais frutos, já não tinha mais condições de produzir um filho no ventre dela. E Deus fez com que ela se transformasse ainda em mãe, mesmo na velhice. Deus transformou o útero dela para que ela pudesse dar filhos ainda a Abraão. Então ficou nítido, ficou bem claro que quem fez isso foi Deus. Então, se você está enfrentando hoje um problema, uma situação que parece impossível, eu acho que melhor condições não há para Deus se manifestar nessas condições e mostrar que Ele é o Deus dos impossíveis. Ele pode ser impossível para os homens, mas não para Ele. E aí a glória não vai ser nossa, vai ser de Deus. O 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sabe, esse versículo aqui, ele tem tanta coisa nele. Vamos por partes. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Aí você diz, mas Deus não fez a promessa para ele? De fato, Deus falou que os filhos de Abraão seriam tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Mas ele não chegou a ver essa multidão, mas ele creu. Deus fez promessas inumeráveis e grandiosas para Abraão. Ele não as viu, mas creu. Ele provou de algumas, mas não de todas. Mas a sua descendência provará. Então, por exemplo, quando ele fala recebido as promessas, também com respeito à salvação, porque ele fala, mas vendo-as de longe, quer dizer, eles tinham certeza. É essa certeza que lá no princípio desse capítulo diz, a fé é uma certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, essa é a fé que guiou Abraão durante toda a sua história. E o Senhor Jesus é essa bênção que eles não haviam recebido ainda, né? A promessa do Salvador, do Libertador. E ele fala, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque eles entendiam que a passagem deles por essa terra seria muito momentânea e pequena. Talvez eles não vissem tudo aquilo que Deus estava falando naquele momento, quando Deus disse, toda essa terra eu darei a você, a sua descendência, seus filhos serão como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. Quer dizer, Deus estava mostrando para eles, fazendo eles enxergarem nas areias, nas estrelas, o que ele faria, mas eles não viram, mas viram de longe. Assim o Senhor Jesus veio para nos salvar. Hoje nós temos um plano bem decidido, definido, e nos tornamos peregrinos nessa terra.
porque nós temos um destino, um lugar onde vamos alcançar, que é a Nova Jerusalém, a nossa terra. O 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. É muito bom, né? Desejo uma melhor, quer dizer, eu sou brasileiro, estou em Portugal, mas uma vez que eu me entrego ao Senhor Jesus e vivo por essa cidade celestial, por esse lugar onde o arquiteto e o construtor é Deus, eu deixo de ser brasileiro para ser cidadão do reino dos céus. Então não há brasileiros, portugueses, angolanos, africanos, cabo-verdianos, não há americanos, não há nada, nenhuma nacionalidade maior do que essa. Deixamos de ser de uma nacionalidade aqui da terra para nos tornar nacional do reino de Deus, né? E ele fala, por isso Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Como hoje nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou Deus de Israel. Quer dizer, Deus associou a ele com essas pessoas, porque Deus foi visto na vida delas. O comentário do Bispo Macedo. Deus não se envergonha deles. Embora Abraão, Isaac e Jacó tivessem desfrutado de uma vida terrena abençoada, eles viviam na expectativa de uma promessa espiritual muito maior com respeito à eternidade. Eles creram que Canaã seria uma terra dada para sempre à sua posteridade, mas se regozijavam acima de tudo com uma possessão celestial, assegurada pela sua fé. Tudo que o homem tem neste mundo, seja pouco, seja muito, será um dia passado a outros. Nada será seu eternamente, exceto se ele preparou uma herança espiritual junto a Deus. Esse é o único tesouro permanente adquirido apenas pela fé genuína. O relacionamento que os patriarcas tiveram com o Altíssimo foi tão fiel que ele não se envergonhou de ter seu nome relacionado com ele, isto é, por toda a posteridade, o Todo-Poderoso ficou conhecido como eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus ainda preparou para eles e para todos os justos uma cidade santa, Nova Jerusalém, onde será a habitação dos salvos. Para viver nessa cidade celestial, desfrutando da presença do Senhor, continuamente é preciso fé para renunciar a este mundo. Em outras palavras, é preciso ser um peregrino nessa terra para ser um habitante do céu, assim como foram os patriarcas da fé. E continuando no 17, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Porque Isaque, ele era o fruto de uma promessa de Deus para Abraão e Sara. E Deus, quando viu que Abraão estava colocando o coração dele em Isaque, então ele pediu Isaque. Não que ele quisesse ter Isaque ou que ele duvidasse de Abraão. É porque Abraão tinha que tirar Isaque do coração dele, porque o lugar do coração dele tinha que ser só para Deus. Então, quando nós substituímos o lugar de Deus por qualquer coisa ou pessoa, nós estamos perdidos, porque vamos viver em função daquilo ali. O comentário do Bispo Macedo diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque. O patriarca já tinha dado uma grande prova de fé ao deixar sua pátria e peregrinar por tanto tempo em busca da terra prometida, Canaã. Ele também havia aguardado por quase 25 anos e com o cumprimento da promessa do Altíssimo em lhe dar uma descendência numerosa. Esse pacto divino iria se cumprir no único filho que Abraão teve com Sara. Por isso, o seu maior testemunho de fé digno de novo registro nesse texto, aconteceu quando ele obedece à ordem de Deus em sacrificar aquele que não era apenas o filho que tanto amava, mas também a realização do seu sonho e a garantia de sua posteridade. Sem Isaque, o nome do patriarca seria extinto. Porém, Abraão cria que das cinzas o Senhor traria o seu filho de volta à vida. Por isso,
se submeteu inteiramente à voz divina e foi mais uma vez aprovado por ele. Com essa atitude, o patriarca mostrou o que Deus faria com o seu próprio filho, ou seja, o gesto de Abraão tipificou o sacrifício do Senhor Jesus, que ocorreria muitos anos depois. Portanto, a fé de todos é colocada à prova, pois o Todo-Poderoso requer de nós lealdade a ponto de sacrificarmos aquilo que mais consideramos em prol dele. Com isso, aprendemos a nos desprender de tudo e de todos para vivermos na dependência de Deus e nos livrarmos das amarras que limitam o seu poder em nossa vida. Por isso que pela fé apresentou Abraão a Isaac, a Deus, né? Há quem diga assim, mas ele não sacrificou Isaac. É verdade. Vamos ver por que não. Olha só, no 18. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Então, espiritualmente ele sacrificou Isaac, sim. Espiritualmente ele sacrificou aquele que estava no coração dele. Então ele tirou realmente. Então não foi fácil, não foi uma atitude simples. Foi uma atitude de extrema fé, de extrema dependência de Deus. Quando ele colocou Isaac naquele altar e estava prestes a imolar o filho, no coração ele já havia imolado. Por isso, por exemplo, só para que, um título de exemplo para que você consiga perceber. O Senhor Jesus deu um exemplo que se o homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou com ela no coração. Então, quando Abraão, ele fez isso e prestes a imolar o filho, então ele já imolou no coração, ele sacrificou no coração. Então Deus viu e ali ficou provado que Deus era o primeiro no coração dele. Ele tinha tanta fé que se ele fizesse todo o ritual que tinha que ser feito, ele cria que Deus iria ressuscitar o filho dele dentre as cinzas. Olha que fé tão poderosa. E por que Deus não permitiu? Porque isso viria a se repetir mais tarde, como disse o comentário do Bispo Macedo, sobre o Filho de Deus, né? Por isso que lá em João diz, né, que Deus deu o seu Filho unigênito. Ele ofertou por toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Então, esse amor que ele tem pelos seres humanos fez ele dar o seu único filho em sacrifício. Então, ele, como Deus pegou Isaac, ou Deus pegou Jesus, colocou sobre o altar e o sacrificou em favor da humanidade. O seu sangue tão precioso, porque foi o sangue de uma pessoa pura, de um ser humano puro, porque ele era humano. Então, resolveu a questão que nos separava de Deus, nos devolveu acesso à presença de Deus. Por isso que é tão importante, nós vivemos em função do que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, não em função do que ele pode fazer por nós. Então, pensa nisso. Eu vou parar aqui hoje, eu paro no 19, amanhã nós começamos a partir do 20, e eu tenho certeza, isso aqui eu falei ainda muito pouco diante daquilo que eu gostaria de poder falar, né? Porque esse exemplo de Abraão, ele é muito profundo, né? Ele simboliza exatamente o que Deus fez por nós, o amor que ele tem por nós. É um amor incondicional, é um amor perfeito. Não é diferente do amor que nós conhecemos hoje no mundo, mas é um amor perfeito. Que o Espírito Santo continue iluminando você e que esse amor, o amor de Deus, alcance você através do Senhor Jesus e do seu sangue, tá bom? Que Deus continue iluminando. Partilhe esse vídeo, vamos espalhar esse evangelho para mais pessoas, tá bom? Fique bem, fique com Jesus.